O gelo ajuda a manter as coisas frescas e duradouras. Quando temos um congelador em casa, podemos guardar nossos alimentos por mais tempo. Às vezes, esquecemos coisas lá dentro, como uma pizza que fica lá por anos. Quando algo fica congelado, parece que o tempo para, o que é muito interessante para aventureiros e exploradores. Quando eles encontram algo preso no gelo, é como abrir uma janela para o passado. O assunto de hoje será sobre coisas incríveis que foram encontradas no gelo e que estiveram lá por muito tempo. Então já deixa o seu like e se inscreva no canal, que o vídeo só está começando. Em Oslo, na Noruega, um fotógrafo chamado Finn Nordrum saiu em um dia de inverno para tirar fotos interessantes. Ele não esperava encontrar um sapo congelado pulando entre o gelo de um lago. A temperatura caiu subitamente, prendendo o sapo como se fosse uma mosca em um pedaço de resina. Parece que o sapo estava tentando encontrar uma parceira quando isso aconteceu. É uma situação muito diferente do ditado: azar no jogo, sorte no amor. Ainda na Noruega, imagine uma espada que ficou congelada no topo de uma montanha por mais de 1000 anos. Isso é um mistério. Os arqueólogos acreditam que a espada tenha cerca de 1100 anos de idade e pertença a um dos guerreiros vikings famosos. O fato de ter sobrevivido tanto tempo mostra que os vikings eram muito bons em fazer espadas. No entanto, os vikings não eram conhecidos por escalar montanhas, então os cientistas acham que um soldado se perdeu durante uma tempestade de neve e deixou a espada para trás enquanto lutava contra as condições. Já imaginou um montão de peixes congelados dentro de uma onda? Pois é, isso aconteceu em Dakota do Sul, nos Estados Unidos. Um fotógrafo viu essa cena incrível. À primeira vista, parece que o gelo congelou uma onda antes mesmo de ela chegar na praia. Mas a história é outra. Os peixes ficaram presos sob o gelo de um lago, e quando ficou ainda mais frio, o gelo os levou para cima. Parece uma pintura bonita, mas é a natureza mostrando sua força. Um bolo? Parece delicioso, né? Mas acredite ou não, esse bolo tem mais de 100 anos. Parece que foi assado ontem, mas ficou congelado por um século na Antártida. É um bolo de frutas britânico e foi encontrado no prédio mais antigo da Antártida. Os especialistas acham que ele pertenceu ao famoso explorador britânico Capitão Robert Scott, e que ele o deixou lá durante uma expedição ao Polo Sul em 1911. E sabe o que? Eles acham que ainda dá para comer, mas ninguém teve coragem de experimentar. Você se arriscaria? Essa casa foi usada por 5 famílias inteiras dos Inuvialuit. Pode ter até 500 anos, mas o gelo a conservou muito bem depois que foi abandonada. É a primeira casa desse tipo que a Universidade de Toronto, no Canadá, encontrou. Os Inuvialuit costumavam falar sobre casas assim, mas até agora não tinham visto uma de verdade para entender como era a vida na época. Parece bem confortável, mas não gostaríamos de ir buscar ossos de baleia para fazer o telhado. Quem deixou uma bicicleta na Áustria? Quem pensou que pedalar no gelo era uma boa ideia? Talvez a história seja mais interessante do que parece. A bicicleta foi encontrada a 2.850 metros acima do nível do mar, e pode ter pertencido a um contrabandista. Um arqueólogo a tirou da montanha para ser estudada, e os cientistas dizem que provavelmente é da década de 1950. Nessa época, contrabandistas costumavam usar essa rota entre Obergurgu e Felders. Quem sabe, alguém foi pego e teve que abandonar a bicicleta,
Ou talvez um contrabandista decidiu desistir do crime e não precisou mais dela. Lembra do bolo do capitão Robert Scott? Agora, vamos dar uma olhada na casa dele. Este casebre foi o lugar onde Scott e sua equipe viveram por 2 anos enquanto estudavam a Antártida entre 1910 e 1913. Infelizmente, eles não conseguiram concluir sua missão e a casa ficou coberta de neve e gelo por quase 50 anos. Aventureiros americanos a encontraram e a desenterraram, e ficaram surpresos com o quanto ela estava bem preservada. Parecia que os homens de Scott ainda estivessem lá. A comida e os suprimentos médicos ainda estavam nas prateleiras, os livros estavam espalhados, esperando alguém voltar para lê-los. Até havia uma sala escura para revelar fotos. Conservacionistas trabalharam duro para proteger o prédio para o futuro, para que as próximas gerações também possam vê-lo daqui a 100 anos. Agora, voltando aos dias de hoje, temos outra história de um animal que ficou preso no gelo. Não é uma história fantástica. Infelizmente, uma raposa na Alemanha não conseguiu atravessar o rio Danúbio no inverno e acabou congelada. Um caçador a encontrou e diz que frequentemente encontra animais congelados no rio, como javalis, mas essa raposa estava incrivelmente bem preservada. O rio congela completamente no inverno, e o caçador deixou a raposa congelada na beira do rio como um aviso para as pessoas não tentarem atravessá-lo. Se uma raposa esperta não conseguiu, nós também não devemos tentar. Estas são ferramentas antigas que foram encontradas nas montanhas suíças. Elas estavam esperando por mais de 4.000 anos para serem encontradas. Foram encontradas em uma prateleira de gelo a quase 2.700 metros nos Alpes Berneses. Essas descobertas mostram que as pessoas já escalavam montanhas desde os tempos antigos. Os exploradores da Idade do Bronze tinham arcos, flechas e até grampos de escalada primitivos. Surpreendentemente, também encontraram um recipiente de comida de madeira com traços do que tinha dentro. Este mamute lanoso estava preso no gelo na Rússia por quase 43.000 anos. Quando os cientistas o desenterraram, ficaram chocados com o que viram. O animal estava tão bem preservado que sua carne ainda estava vermelha e havia sangue líquido em suas veias. Sua condição é tão boa que algumas pessoas estão falando sobre a possibilidade de clonagem. Eles pensam em pegar DNA dele para criar um novo mamute e trazê-lo de volta à vida. Assim, uma criatura pré-histórica poderia existir novamente, tudo graças ao gelo. Se falarmos sobre terror no gelo, você pode pensar em um monstro, mas neste caso, estamos falando de um navio britânico esquecido há muito tempo. O HMS Terror foi abandonado em 1848, quando sua tripulação decidiu que era muito perigoso continuar navegando pela passagem do Noroeste. O navio ficou preso e gradualmente afundou até o fundo do Ártico, onde ficou congelado no tempo. Alguns peixes fizeram do navio sua casa, e exploradores conseguiram colocar uma câmera dentro dele. Eles encontraram pratos e garrafas de vinho ainda em cima das mesas, exatamente onde foram deixados quase 2 séculos atrás. Essa descoberta em 2016 finalmente esclareceu o mistério do que aconteceu com o navio após a tripulação o abandonar. Até mesmo no céu, você não pode escapar do gelo. Em junho de 1937, o famoso piloto soviético Levanesky e sua equipe tentaram fazer o primeiro voo comercial para os Estados Unidos, via Polo Norte. No entanto, eles e seu avião desapareceram misteriosamente. A Rússia recebeu uma mensagem de rádio estranha, com apenas números que correspondiam ao indicativo de chamada do avião, mas não conseguiram rastrear a localização. Os homens e o avião foram dados como perdidos. Nenhuma pista foi encontrada, até que destroços de uma aeronave estilo soviético foram encontrados na região remota do norte do Canadá, em 2013.
Pode ser o avião de Levinsky, mas ninguém pode afirmar com certeza. Se for, um dos maiores mistérios da aviação pode finalmente ter sido resolvido. Então foi isso. Qual coisa congelada você achou mais interessante? Deixe nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até a próxima!